título da minha reflexão nesta manhã é Agentes de Paz. Não é agentes de autoridade, mas de paz. Digo ao irmão ao lado, nós somos agentes de paz. É algo muito simples, mas que o Espírito de Deus colocou no meu coração, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 9. Fala das bem-aventuranças. E no versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Noutras traduções diz felizes, abençoados, afortunados os pacificadores. Um pacificador é alguém que promove a paz. É alguém que busca a paz. É alguém que literalmente luta pela paz. Um pacificador não é apenas alguém que mantém a paz ou quer guardar a paz. Não, é alguém que luta, que se esforça, que se empenha para que haja paz. A palavra de Deus diz que essas pessoas serão chamados filhos de Deus. Diz que essas pessoas serão muito abençoadas. Se nós olharmos para o nosso mundo, diz que nos últimos 4.000 anos, o mundo viveu 300 e não sei quantos, 60 e tal, anos de paz. E eu olhei para aquilo e disse, bem, se é verdade, mas quando nós olhamos para o nosso mundo, de facto, o nosso mundo parece estar sempre em constante conflito. Está sempre em constante guerra. Conflitos ideológicos, conflitos religiosos, conflitos raciais, conflitos familiares, conflitos entre os vizinhos, conflitos no trabalho, conflitos em todo o lugar. Então, mais do que nunca, nós como filhos de Deus, a sua igreja foi chamada para ser o sal e a luz desta terra. Foi chamada para sermos agentes ativos da paz, que possamos lutar pela paz, promover a paz, anunciar a paz. No versículo 9 de Mateus capítulo 5, na versão A Mensagem, a palavra do Senhor diz assim: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Abençoados são aquelas pessoas que conseguem demonstrar na prática que a cooperação é melhor do que a luta. Que a cooperação é melhor do que o competir uns com os outros. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Significa que, olha, bem-aventurados ou abençoados serão aqueles que conseguem demonstrar. Significa que a paz não é alguma coisa que acontece naturalmente. Pelo contrário, parece que naturalmente é haver brigas. Naturalmente parece que é haver guerras. Naturalmente parece que é haver competições. E o que a palavra de Deus está a dizer assim, olha, vamos demonstrar na prática que é possível nós vivermos sem andarmos a competir e sem andarmos a guerrear. Então a paz de Deus, de facto, ela é grátis. Ele diz que nos abençoa com a sua paz, aquela paz que excede todo entendimento. Diz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas fazer as pazes, não é? Ela já requer muito trabalho. Diga ao irmão ao lado, requer empenho da tua parte. Requer empenho. Então nós devemos ser intencionais se queremos paz na nossa família, se queremos paz no nosso casamento, se queremos paz no nosso trabalho, se queremos paz na nossa igreja, se queremos paz na nossa comunidade, se queremos paz na nossa nação, nós devemos ser intencionais para trabalhar, promover e lutar por essa paz. Pelo menos nós fazermos a nossa parte, sermos esses agentes de paz. E a promessa de Deus é que essas pessoas, que somos nós, que é cada um de nós, serão abençoadas. Agora, conselhos práticos, 5 conselhos práticos
como podemos nos tornar esses agentes de paz. Uma lição muito bem prática. Ponto 1. Ama apesar das diferenças. Diga ao irmão ao lado, amar apesar das diferenças. 1 de João, capítulo 4, verso 11, a palavra do Senhor, ela diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha, amados, se Deus nos amou, olha, é dessa mesma forma que nós devemos amar uns aos outros. Se queremos ser agentes da paz, que promovem a paz, devemos aprender a amar a todos, incluindo todas aquelas pessoas que pensam diferente de nós, que acreditam diferente de nós e que agem diferente de nós. Porque a verdade é esta: amar pessoas que são amáveis é fácil, sim ou não? Mas nós concordamos que há pessoas que não são tão amáveis. Há pessoas que não são tão fáceis de amar, não é? E por isso é que precisamos de nos empenhar, por isso é que precisamos de lutar, por isso é que precisamos de nos esforçar um pouco mais. Porque amar não significa estar de acordo com toda a gente. Amar não significa aprovar o estilo de vida do A, do B ou do C. Não, amar significa valorizar a pessoa. Amar significa considerar a pessoa. Amar significa respeitar a pessoa, independentemente da religião, da cor, da etnia, da ideologia, independentemente daquilo que a pessoa acredita, do estilo de vida que decidiu viver. Amar significa respeitar essa pessoa, ainda que seja o oposto da maneira como tu vives. Então, amar significa respeitar. E ele diz, olha, João diz assim, assim como Deus nos amou. Irmãos, quem é que se lembra de... Eu ia dizer semana passada foi o Paulo, há 2 semanas e há 3 semanas atrás, quando nós falámos sobre a parábola do filho pródigo. Quando ele diz assim, olha, diz, assim como Deus vos amou. E quando nós estudamos essa parábola, nós vimos a maneira extravagante, até ilógica, como aquele pai amou aquele filho. E vimos que isso é a maneira como Deus nos ama a nós. E quando eu digo ilógica, é porque chegamos a essa conclusão que, ainda que nós falamos que Deus é amor, etc., a maneira como aquele pai amou aquele filho, na nossa cabeça, de facto, ele fez coisas que não parece ter lógica. Ele fez coisas assim, meio não, extravagantes. Por isso é que o Tim Keller, quando escreve aquele livro, O Deus Pródigo, ele desperdiça no sentido o seu amor para com aquele filho. Ele dá tudo àquele filho, independentemente da maneira como ele vive, independentemente das decisões que ele tomou. Eu disse, olha, é dessa forma que nós devemos amar a outra pessoa. Não é porque ela é boa pessoa, não é porque ela me deu alguma coisa, não é porque ela contribuiu, não é porque ela me agradou. Não, ela pode até desagradar, ela pode até fazer o que ela quiser, mas olha, como Deus nos amou. É nós nos lembrarmos como aquele filho, quando presenciou aquela festa, quando presenciou a atitude do pai, há este sentimento, não, eu não mereço, não, eu não mereço, não, eu não mereço, eu não sou digno, eu não mereço. Então eu só tenho uma resposta: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Então eu fui amado não porque eu fiz alguma coisa por merecer, e essa é a forma como nós devemos amar os outros, não porque eles fazem alguma coisa para merecer o nosso amor, mas é da mesma forma como fomos amados, como fomos perdoados, como a sua misericórdia é tão grande para conosco, ter a mesma atitude para com as pessoas à nossa volta. Então é amar independentemente das diferenças. E quando olhamos para Jesus, Jesus não fazia exceção de pessoas. Jesus não era amigo íntimo de toda a gente, não é nada disso, mas ele amou a todos, independentemente da raça, da classe social, da etnia. Ele teve essa atitude
atitude de amar a todos. Se nós queremos ser agentes de paz, devemos compreender, em primeiro lugar, amar independentemente das diferenças. Segundo conselho, devemos aprender a ouvir a dor das pessoas. Tiago, capítulo 1, verso 19, a palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Parece que às vezes nós lemos o versículo ao contrário. Somos prontos a nos irritar, ou então pronto a falar, não é? Pronto a ficar irritados, irados, chateados, e depois lá no final a gente pensa em conversar se eu estiver para aí virado. Estas últimas sextas, não é? Estudámos esta carta e um dos versículos que estudámos foi mesmo este. O princípio, qual é o princípio que o Tiago nos encoraja? Olha, sejamos rápidos, prontos, muito rápidos. A quê? A ouvir. A emprestar os nossos ouvidos, a ouvir com ouvidos de ouvir. É porque às vezes nós podemos estar a ouvir, mas não estar a ouvir coisa nenhuma, não é? E quem tem filhos, às vezes quando nós repetimos as coisas, ele diz: já ouvi! E a gente percebeu que ele já ouviu, mas não ouviu nada, o que nós dissemos. Ele ouviu, mas não com ouvidos de ouvir. Então este ouvir com ouvidos de ouvir é colocarmos na pele de outra pessoa. Calçar os sapatos da outra pessoa. Olha, sejamos rápidos. E depois, muito tardios. Olha, esperam lá um bom tempo para falar. E então, ainda mais tardios para nos irarmos. E se queremos ser agentes de paz, irmãos, é importante ir à raiz do problema. E para isso é vital nós aprendermos a ouvir as pessoas. Porque todo conflito, todo mal entendido, produz dor, produz mal-estar. E se as pessoas estão feridas, estão magoadas naturalmente, e nós já ouvimos isso muitas vezes, pessoas feridas acabam por ferir, e se elas estão magoadas, estão feridas, elas vão acabar por ferir as outras pessoas. Então é importante o quê? Ouvir as pessoas, ouvir a ferida das pessoas. Porquê? Porque é que elas estão na defensiva, porque é que elas reagem como reagem. Essa é a importância de nós não nos concentrarmos apenas em nós mesmos, mas no próximo. Por exemplo, antes de aconselhar, antes de falar, nós aprendermos a ouvir. A grande maioria das vezes, o que as pessoas precisam não é de um conselho. Claro que há muitas vezes que sim, mas a grande maioria das vezes elas precisam de ser ouvidas. Não poucas vezes já aconteceu comigo, pessoas quererem falar comigo: ai pastor, preciso de um conselho, estou isto, estou aquilo. E a pessoa vem, fala, e apenas eu emprestei os meus ouvidos e a minha atenção para estar ali a ouvir. E a pessoa falou e no final dizer assim: eu já estou melhor. Eu nem abri a boca. Porquê? Porque a pessoa tinha necessidade de ser ouvida, de ser escutada. E às vezes falta isso no nosso meio. Filipenses 2, versículo 4 e 5 diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está-nos a convidar a ser o quê? A ser empáticos, a nós não nos focarmos apenas em nós mesmos, mas a focar nos interesses dos outros. E para isso é importante nós ouvirmos, aprendermos a ouvir, ouvir os seus corações, ouvir as suas angústias. Muito como igreja, irmãos, às vezes queremos tanto falar do amor de Jesus, da graça de Deus, temos tanta coisa para dizer, somos tão rápidos a querer falar e às vezes tão lentos a ouvir o mundo, a ouvir a sociedade, a ouvir as angústias das pessoas à nossa volta, que nós possamos aprender a escutar mais e mais, quando nos movemos nesta cidade, quando nos movemos no bairro, no trabalho, onde quer que nós andemos, possamos estar a aprender a ouvir quais são os problemas, quais são as angústias, o que é que aqueles corações anseiam, quais são as suas preocupações, etc. Porque quanto mais nós ouvirmos, mais sabedoria vamos ter para falar.
Porque não vamos falar de coisas que não interessam a eles, mas se calhar vamos falar de coisas que lhes interessam. Vocês já vão parar que Jesus sempre captava a atenção dos seus ouvintes. Porquê? Porque ele sabia ouvir. Então quando ele abria a boca para falar, ele falava alguma coisa que captava a atenção deles, que ia ao encontro das necessidades dele. Para nós podermos ir ao encontro das necessidades das pessoas, nós precisamos de aprender a ouvir. Então, se queremos ser agentes de paz, temos que amar. O primeiro conselho é amar, independentemente ou apesar das diferenças. Segundo, devemos aprender a ouvir a dor das pessoas. Em terceiro lugar, falar a verdade em amor. Diga ao irmão ao lado, fala a verdade em amor. Efésios 4,15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oh, irmãos, é tão importante falar a verdade. Mas o conselho da palavra de Deus não é apenas falarmos a verdade. É falarmos a verdade, mas com amor, com a atitude correta. Não é só com as palavras corretas, porque nós podemos dizer as palavras corretas, não ter a atitude correta, e então estamos a ser, no fundo, hipócritas. Ouça isto, por exemplo, a verdade sem amor ela ofende, e ela pode ser uma crueldade. Por exemplo, o amor sem verdade ela vai confundir e pode ser o quê? Hipocrisia. Então a verdade em amor, sim, essa é que vai restaurar, é que vai curar, é que vai ajudar a vida das pessoas. Nós estamos a dizer alguma coisa, mas porque amamos aquela pessoa, porque queremos o melhor para aquela pessoa. Esta é a atitude. Não queremos corrigir, não queremos mostrar que sabemos, seja o que for, não queremos mostrar superior. Não. Nós queremos servir, amar. Então a atitude de amar é importante, mas escolher as palavras certas, ela também é muito importante, porque se falarmos de maneira ofensiva, vai ser recebido como? Na defensiva. Mas se falarmos da maneira correta, vai ser bem recebido. Eu penso nisso muitas vezes porque ao longo dos anos, às vezes em mensagens e isto e aquilo, e alguém diz, aquela pessoa, aquele pastor, e estava a bater, e às vezes eu disse, mas eu já disse a mesma coisa. Mas às vezes pode ser recebido diferente se nós tivermos uma atitude diferente. Não é? O púlpito não é para dar recados, o púlpito não é para maltratar ninguém, o púlpito não é para nada disso. Então a maneira como nós falamos e a atitude com que nós falamos, o nosso coração é muito importante. Provérbios capítulo 12, verso 18, eu vou ler na versão O Livro. Há gente cujas palavras ferem como pontas de espada, mas a fala dos que têm sabedoria é como se desse saúde aos outros. Quer dizer que os agentes de paz, eles devem aprender a falar com sabedoria. Não é? Porque há tempo de falar, mas, por exemplo, também há tempo de estar calado. Não é? Às vezes há pessoas que querem tanto falar, e às vezes o que precisamos não é de falar, é apenas estar lá. Às vezes as pessoas não precisam de ouvir, precisam apenas do teu ombro, precisam apenas do teu abraço, precisam apenas da tua presença, mas não precisas de dizer nada. E precisamos pedir sabedoria a Deus. Agora, quando Provérbios está a dizer que há pessoas que ao falar as suas palavras ferem, é dizer que as nossas palavras podem ferir, as nossas palavras podem incendiar mais a luta, a guerra, a briga, a competição. As nossas palavras podem destruir, as nossas palavras podem desencorajar, as nossas palavras podem destruir completamente a outra pessoa. E é isso que a palavra de Deus está a dizer. Olha, há pessoas cujas palavras elas ferem como pontas de espada, mas a fala dos que têm sabedoria é como, não é saúde, mas é como
se desse saúde aos que a ouvem. É como, por exemplo, a pessoa, não é, agora vai tomar a vacina, toma o Benuron, não é? E aquilo alivia, não é? A pessoa alivia a dor, ela vai ajudar naquela fase aquela pessoa. Então é isso que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, dá-nos sabedoria, não só para que as nossas palavras sejam palavras que encorajem, que levantam, incentivam, que curam, mas também ter sabedoria quando é tempo para não dizer nada e apenas estar ali. Se nós queremos ser agentes da paz, nós temos que aprender e pedir sabedoria a Deus para falar a verdade, mas em amor. Porque algumas pessoas às vezes usam esta expressão: pastor, eu cá sou muito sincero, o que eu tenho a dizer, digo e tal na hora. Às vezes pode ser muito sincero, mas é um brutamontes. Pode ser muito sincero, mas não tem sabedoria nenhuma. Até pode se tornar uma pessoa mal educada. Pode não, é. É tipo trator, passa por cima de tudo e todos. E não vai ajudar ninguém, pelo contrário. Ninguém vai querer a tua companhia. Eu não tenho amigos porque sou sincero. Não, tu não tens amigos, não é porque és sincero. Esta mentalidade de dizer, as pessoas não gostam de ouvir as verdades. Não. Então deixa-me dizer para quem pensa assim: tu não tens amigos, não é porque tu és sincero. Tu não tens amigos porque és mal educado, porque és um brutamontes, porque és um desbocado, falas de qualquer maneira. Porque se nós podemos dizer, porque as pessoas que dizem isso, o que estão a dizer é que se eu tenho muitos amigos, quer dizer que eu passo a vida a mentir. Quer dizer que eu passo a vida a ser hipócrita. Quer dizer que eu passo a vida a não dizer a verdade. Não. A gente tem que aprender a dizer as coisas, mas aprender também a quê? A dizê-las com sabedoria. E aprender que há coisas que não é para dizer se ninguém te pediu opinião. Guarda. Foi isso que vimos um dia destes lá em Tiago, na sexta-feira. Está bem? Pode ser ou não? Quarto conselho: como sermos agentes de paz. Ganha a relação, não a discussão. Irmãos, se queremos ser agentes de paz, devemos aprender a priorizar mais a relação do que a razão. Por exemplo, no casal, não é? Quando os dois querem ter razão, a coisa vai correr mal. Sim ou não? Porquê? Porque aí um está mal, outro está bem. Não, porque apenas nós somos pessoas diferentes. Que nos amamos, sim, mas eu tenho uma personalidade, a Carla tem outra personalidade. E não é porque estamos casados que nós concordamos em tudo. Sim, às vezes conversamos e chegamos a uma conclusão, mas há vezes que ela tem uma opinião e eu tenho outra. Eu não a vou mudar, ela não vai mudar, pelo menos naquela hora. E se teimamos em querer mudar naquela hora alguém, digo ao irmão lá, vais comprar uma guerra que não vai te levar a lado nenhum. Vais destruir a tua relação. Estás a dar prioridade à razão. Por isso aquelas pessoas dizem: meu caro, eu digo a verdade, eu tenho razão. E quando eu tenho razão, todos têm que me ouvir. Então ele ganhou a guerra toda na razão. Perdeu foi os relacionamentos todos. Não tem pessoas amigas. Não tem com quem conversar, não tem isto. E a gente pode culpar o mundo inteiro, mas tem a ver com a nossa atitude. Com a nossa atitude. Isto é tão importante que no casamento, por exemplo, o que é mais importante? É eu ter razão ou é a nossa relação? Claro que é a nossa relação. Então, vamos às vezes, nós não temos que ganhar sempre. Digo ao irmão lado, nós não temos que ganhar sempre. Mais importante do que ter razão é a relação. Olha o que é que diz aqui, 2 Timóteo capítulo 2, verso 14. E eu vou ler na versão livro. É isto que deves, estava o apóstolo Paulo a falar ao Timóteo, que deves lembrar aos crentes, ordenando-lhes que, em nome do Senhor, que não se metam em discussões sobre meras palavras, que de nada servem senão para corromper o entendimento daqueles que ouvem essas disputas. Ele é muito simples, olha. Essas guerras, essas discussões vão levar a lado nenhum. Não nos vão
resolver nada, não nos vão beneficiar em nada. Ela provoca, como diz aqui, corromper o entendimento daqueles que ouvem essas disputas. Ou seja, a discussão de facto não serve para nada. É muito importante, irmãos, na relação nós percebemos que há uma prioridade. A nossa amizade é prioridade, não quem tem razão aqui ou lá. O que é que nós falámos a primeira vez? O primeiro ponto é amar, independentemente da diversidade, independentemente das diferenças. E o amor começa com o respeito. Quantas coisas dessas dividem as famílias? Quantas coisas dessas dividem casamentos, etc. Às vezes porque eu tenho razão e tu não me deste razão e tu também não deste razão e ficamos ali, etc, etc. Irmãos, se queremos ser agentes de paz, outra nota, devemos confrontar o problema, não as pessoas. Diga ao irmão ao lado, o problema, não as pessoas. Já viu aquela pessoa que quando já não tem argumentos, tu também és um feio, pá, és um mal-amorado, tu precisas de... Né? Nunca ninguém ouviu coisas assim. E às vezes diz coisas até muito ofensivas, não tem nada a ver. Né? Porque as pessoas ultrapassaram já a barreira, para já do respeito. E já não estou a confrontar um problema, estão a confrontar uma pessoa. Parece que a coisa tornou-se um assunto pessoal, uma guerra pessoal, e não tem nada a ver com isso. Às vezes convertemos um conflito, né, em algo tão pessoal, que insultamos a pessoa em vez de tratarmos com o problema. E as pessoas às vezes não se apercebem, mas eles já nem estão a falar do problema, já estão a falar da vida uns dos outros. E aí diga ao irmão ao lado, já pecaste mesmo a sério. Tipo, já esbarraste ao comprido. Porque nós não temos nada que falar disso. Deus nos chamou para vencer o mal com o... Sabe o que isso significa? Às vezes vencer o mal com o bem significa responder da maneira correta perante uma injustiça. Às vezes responder o mal com o bem significa responder da maneira correta perante uma ofensa. Significa, ou seja, nós sim podemos ficar ofendidos, sim podemos ficar zangados, sim podemos querer nos vingar, sim, isso é lógico, no sentido é o que toda a gente faz. Mas nós podemos decidir, não, independentemente do que os outros fazem, dizem ou se comportam, eu sou um filho de Deus. E há um caminho que Deus nos ensinou. E não é para parecer bem, não é para dizer assim, tal, agora pareço sou melhor que os outros. Não, eu não sou melhor que os outros. Não é para parecer que eu sou mais crescido que os outros. Não, é que o caminho que Jesus nos ensinou, sim, esse é o melhor caminho. É o caminho que nos leva mais além. É o caminho que nos leva à bênção. É o caminho que nos leva a conquistar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então vamos a continuar a amar, vamos continuar a perdoar, vamos continuar a fazer o bem mesmo quando fazem mal. Mateus 5, 44, versículo 43, diz assim, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo. Olha, vamos amar aqueles que são amáveis, aqueles que não são amáveis, vamos detestá-los. Não é? Mas olha o que Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizem aos que vos maldizem, fazei bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Não vamos deixar que essas coisas, essas feridas, nos privem da graça de Deus. Como diz lá em Hebreus, capítulo 12, verso 15, que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Lembre-se que a paz não acontece de forma natural. A paz não acontece por estalar os dedos. Não, nós temos que lutar pela paz. Vimos que ser um pacificador, ser um agente de paz, é alguém que se empenha
empenha, que alguém que luta, alguém que se esforça por manter a paz. Quer dizer que sem esforço da nossa parte, sem empenho da nossa parte, sem luta da nossa parte, ela não acontece. Naturalmente acontece o oposto. Quer dizer que é alguma coisa que nós temos de estar sempre a trabalhar para que ela seja uma realidade na nossa vida. Então, independentemente do que os outros fazem ou dizem, irmãos, vamos continuar a fazer essas coisinhas muito simples. Perdoar. Vamos continuar aqui a não julgar, porque às vezes nós perdoamos, mas sempre que ouvimos falar da pessoa, julgamos a pessoa, não é? Colocamos no lugar de juiz, não é? Quando alguém, principalmente alguém diz assim, aquela pessoa é uma bênção, e tu sabes, é uma bênção, é soubesse o que eu sei. Ah é? Então o que é? Diga ao irmão ao lado, não julgues. É nós nos esforçar, porque quanto mais eu estou a reviver aquilo, mais a minha ferida vai permanecer viva. Então, se eu quero ultrapassar isso, não só apenas perdoar, mas não julgar e continuar a amar. E por último, o meu último conselho, se nós queremos ser agentes de paz, o conselho da palavra de Deus é, olha, ama apesar das diversidades. Olha, segundo, aprenda a ouvir a dor das outras pessoas. Terceiro, falar a verdade, fala a verdade em amor. Quarto, ganha a relação, não a discussão. E por último, não é? Foca-te na reconciliação, não na resolução. Romanos 12, 18. Diz assim, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, esforça-te, faz a tua parte, no que depender de ti, contribui para que haja paz. Empenha-te para que haja paz. Luta para que haja paz. Agora, o que é que a Bíblia não diz? E às vezes nós dizemos que ela diz. Por exemplo, a Bíblia não diz que devemos agradar a toda a gente. Até porque entrar por esse caminho de querer agradar a todos, diga ao irmão ao lado, não vais conseguir. Nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Nunca. O que é que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz que temos que estar de acordo com toda a gente. Não, a Bíblia também não diz que temos que ser amigos íntimos de toda a gente e trazer toda a gente para a nossa intimidade. Não, a Bíblia diz naquilo que está ao nosso alcance, que nós possamos fazer a nossa parte para que tenhamos paz com toda a gente. Agora, reconciliação, o que é que isso significa? Reconciliação quer dizer estabelecer ou restabelecer uma relação, restaurar uma relação. Quer dizer que, então vou falar no ponto há pouco, quer dizer que eu não vou ficar ali agarrado a quem tem razão ou deixa de ter razão, porque a nossa comunhão para mim tem mais valor do que neste ponto quem tem razão ou não tem razão. Mas a resolução significa que resolves cada mal-entendido. Significa ter a solução para cada problema, ter a solução para cada mal-entendido. E isso é impossível. Nós não temos a solução para tudo. Sim ou não? Porque nós pensamos de forma diferente. É o que a gente pensar que vai resolver tudo, vai explicar tudo, vai aquela pessoa disse isto, aquilo é um mal entendido, eu vou... Não, nós não temos a solução para tudo. Nós não temos a solução ou seja, a resolução para todas essas coisas. Nunca vamos conseguir estar de acordo. Então os agentes da paz podem estar em desacordo sem ser desrespeitosos. Os agentes da paz, eles podem estar em desacordo sem ofender. O grande problema, e há uma utopia das pessoas de quererem que todos temos que concordar, isso é uma impossibilidade. Agora, nós podemos discordar respeitando. Nós podemos discordar não ofendendo.
Irmãos, eu tenho amigos, companheiros de trabalho, de ministério, que eu não estou de acordo com eles e eles comigo em muitas coisas. Muitas coisas. E não vamos abdicar do nosso ponto de vista. Pelo menos até hoje não aconteceu, pode ser que aconteça amanhã. Não vamos abdicar, nem poder, mas podemos ter comunhão. Porquê? Porque entendemos que o mais importante não são os nossos pontos de discórdia, mas a comunhão que nós podemos desenvolver. Mas a comunhão que nós podemos desenvolver. Então, não vamos vencer a guerra odiando mais. Se há coisas que a mim me dá um bocado de repulsa, mas respeito, é o extremismo. Né? As pessoas quererem vencer o mal com uma guerra. Pelo contrário, nós vamos vencer a guerra amando mais e mais. É isso que Jesus nos mandou fazer. Sabe porquê que os fariseus não compreenderam nem perceberam que Jesus era o Messias? Porque eles não estavam à espera que o Messias viesse desta forma. Eu estava à espera de alguém que viesse destornar Roma e entrar por ali rompante e tirar os maus do governo e fazer e acontecer. Mas isso não aconteceu. Mas Jesus veio vencer uma guerra. O diabo já não tem poder sobre nós. O último inimigo a ser vencido foi a morte. E hoje nós podemos ter vida eterna com Cristo Jesus. Mas temos exemplos da história. Nelson Mandela lá na África do Sul, quando as diferenças raciais e havia lugares onde era para brancos e outros era para os negros, etc. Ele quis acabar com isso. E lutou uma vida inteira por isso. Foi parar à prisão por causa disso. Eu não tenho memória agora, de repente, quantos anos foram, mas foram 30 ou 40 anos. Quanto? 30. E ele não incentivou as pessoas ao ódio. Ele não incentivou agora que nós vamos ter... Porque ele que saiu da prisão e acabou por ser presidente. Ele não incentivou as pessoas ao ódio. Ele não incentivou as pessoas a matarem-se uns aos outros. Aí fizeram-nos mal, então vamos fazer o mesmo. Às vezes eu vejo gente, parece que a encorajar os evangélicos a fazer coisas parecidas. Por causa do aborto, por causa disto, por causa daquilo, por causa daquele outro. Sinceramente não creio que nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser agentes de paz. Na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família, por onde quer que nós andemos, possamos levar a paz de Deus, que excede todo entendimento, a cada vida. 1 de Coríntios 13, o amor é sofredor, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Termina dizendo que o amor nunca falha. O amor nunca, quer dizer que o ódio falha, mas o amor nunca falha. O amor nunca falha. Para sermos agentes de paz, devemos aprender a amar apesar das diferenças. Devemos aprender a ouvir a dor das outras pessoas. Devemos aprender a falar a verdade em amor, com a atitude correta, de quem não quer ganhar uma batalha ou ter razão, mas de quem que ama a outra pessoa. Devemos ganhar a relação, não a discussão. Não é? O relacionamento é muito mais importante do que a discussão e focar-nos na reconciliação, não na resolução. Mateus 5:9, mas na versão o livro, que diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Este mostrar, eu não creio que está a falar da conversa. Eu creio que está a falar da nossa atitude. Nelson Mandela, que é exemplo a muitas pessoas, e foi exemplo a muitos de nós, ele mostrou com a sua atitude que é melhor para um país e para uma gente o não brigar, o perdoar e o amar do que a guerra e a briga. Ninguém ganha com a guerra. Ninguém ganha. Não há país algum que ganhe
com haver várias fações, para a direita, para a esquerda, para ali, para lá, tal. Ninguém ganha, todos perdem. Possamos pedir sabedoria a Deus. Temos valores? Temos. Carregamos princípios? Sim. Então vou voltar a ler aquele de Mateus 5. Então, abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar e que competir. Se eu sou contra alguém que quer impor uma coisa e obrigar toda a gente, como é que eu vou depois obrigar a toda a gente a viver segundo o princípio que eu acredito? Não, pastor, mas esse é o melhor, porque é a palavra de Deus e é a verdade. Sim, mas se eu sou contra aqueles que querem impor, como é que eu vou depois impor? Se nem Deus faz isso. O Evangelho é exposto, pregado, falado, mas a decisão é de quem? A decisão é nossa. Deus não nos criou robôs. Deus nos deu livre arbítrio. Que não sejamos esse tipo de igreja que quer impor, que chama nomes, que divide a nação, etc, etc. Etc, etc. Vamos ficar de pé.